paz do Senhor, Shalom, graças a Deus. Estamos juntos aqui, irmãos. Eu, vocês, o Espírito Santo de Deus e mais uma oportunidade com o nosso devocional diário. Hoje, irmãos, vamos falar de uma coisa que relativamente está ficando cada vez mais escassa nesse mundo: a caridade. O verdadeiro amor ao próximo, fazer o bem sem esperar nada em troca. Irmãos, hoje, como eu sempre digo, infelizmente, por causa desse sistema religioso que só prega valores, igrejas que hoje mais parecem salas de festa, salões de festa, do que casas onde nós possamos buscar a espiritualidade, uma casa de oração. As pessoas têm se esquecido do principal. Nós não vamos à casa do Senhor por coisas. Nós vamos à casa de Deus pela nossa salvação, pelo bem maior. Vamos ler primeiro a palavra? Está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desistirmos, se não nos cansarmos, se não desanimarmos, no tempo oportuno do Senhor, nós vamos ceifar tudo aquilo que nós plantamos. Lembra que nós já falamos sobre a lei da semeadura? Tudo que nós plantarmos nessa terra, nós vamos colher. Se você estiver plantando o mal sobre a vida do teu próximo, se unindo a pessoas em rodas de fofoca, ou você mesmo, muitas vezes está ali conversando com alguém numa certa rede social, aí você pega, começa ali a falar mal de uma pessoa. Olha, irmãos, a palavra do Senhor diz que o que nos contamina não é o que entra, é o que sai. Então, nós devemos vigiar mais. E ao mesmo tempo, olha, eu nunca vou desistir de falar isso, o mesmo tempo que você tem para fazer o mal para si mesmo, porque pensa assim, você pode estar depreciando a vida de uma pessoa e por mais que ela esteja errada, o que você tem a ver com isso? Se a pessoa estiver amarrada numa rede, numa corda maligna, se ela estiver presa a isso, irmãos, temos que orar por essa vida. Se ela já está presa, se você percebe que a vida dela não está andando, por que amaldiçoar mais? Sabendo que, com a mesma medida que tu medes, tu serás medido. Então, da mesma maneira que você se esforça em destruir a vida de alguém, falar mal de alguém, fazer algo físico ou verbal contra a vida de uma pessoa, é o mesmo tempo que você tem para fazer o bem. Se o mesmo tempo que você faz o mal, você elabora, pensa, projeta. Tem pessoas que, irmãos, é terrível isso que eu vou falar, mas tem pessoas que elas têm prazer em ficar construindo, manipulando uma situação para fazer o mal, enquanto para fazer o bem, muitas vezes um abraço, uma ajuda financeira, os despojos, muitas vezes você tem roupas, muitas vezes você tem um eletrodoméstico, eu não sei exatamente o que a pessoa pode estar precisando, mas naquele momento fazer o bem é tão difícil assim. A única coisa que nós precisamos ter para fazer o bem, a única coisa que nós precisamos ter mesmo, é disposição. Não desanimarmos, como diz a palavra. É a única coisa, é você ter ânimo para fazer o bem. É a única coisa que você precisa. Como eu já disse aqui uma vez, não existe alguém que seja pobre demais, que não tenha algo que possa doar, e também não existe uma pessoa que tenha muito, que não tenha algo para receber. Entendam uma coisa, irmãos, que infelizmente
Infelizmente, no mundo de hoje, se a pessoa tiver um pouco a mais, se tiver posses, a visão de outras pessoas já é uma pessoa ruim. Se a pessoa está na rua ali, muitas vezes pedindo, aí as pessoas se incomodam com uma pessoa que tem, mas você não sabe a história da pessoa que tem. Normalmente é o segmento natural das coisas. A pessoa estudou, batalhou, lutou, acordou vários dias de madrugada. Ou então a pessoa que está ali na rua pedindo, muitas vezes as pessoas ficam incomodadas com pessoas na rua pedindo. Meu Deus, se coloca no lugar dessa pessoa. Ou se coloca no lugar daquela pessoa que, graças a Deus, conseguiu vencer na vida. E, infelizmente, as pessoas só começam a pensar coisas ruins de como ela conseguiu vencer. Será que a gente não pode olhar por um minuto e tentar ver de um lado bom? Poxa, a pessoa venceu porque lutou. Ou se vemos uma pessoa na rua pedindo, poxa, eu não gostaria de estar como aquela pessoa está, vou ajudar. E fazer a caridade, a única coisa que a gente precisa é disposição, é vontade, é ter ânimo. Infelizmente, irmãos, eu posso dizer que a grande culpa disso também, volto a bater nessa tecla, eu posso estar incomodando pessoas por causa disso, mas eu não me importo, eu estou aqui para falar a verdade de Deus. Infelizmente, esse sistema religioso de hoje que prega coisas, que faz culto emocional. Irmãos, você não precisa sair de uma igreja emocionado, você precisa sair de uma igreja curado. Curado do seu caráter, curado das suas debilidades, transformado. A primícia da obra de Deus é salvação. Tem todo caminhar para isso, a remissão de pecados, arrependimento, perdão. Irmãos, meditem nessa palavra em Gálatas. Gálatas, mais uma vez eu falo, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Faça o bem, faça o bem. No tempo oportuno do Senhor você receberá, no tempo de Deus você receberá aquilo que você está plantando de bom. Muitas vezes você olha, você diz até, você se cobra, você, nossa, eu tenho feito tanto pelas pessoas e Deus não tem olhado para mim. Sim, Deus tem olhado para você. E no tempo certo, Deus vai derramar sobre a tua vida o que você estiver precisando. Medite a respeito disso, irmãos. E vamos crescer como cristãos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.